Bom dia, tudo bem com você? O assunto de hoje é interessante, merece que você fique até o final comigo e aproveite aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comenta lá se você gostou. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hoje quero falar sobre um tema que ninguém gosta muito de ouvir, porque nós não fomos feitos para a morte. Mas é importante nós conhecermos mais sobre ela. Nessa reflexão vou apresentar os 3 tipos de morte relatados na Bíblia. Primeiro, a morte física, que é também a que mais conhecemos. É a cessação da vida, quando o coração para de bater, quando paramos de respirar. É a separação do corpo e do espírito, como nos declara Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Também vemos na Bíblia a chamada morte espiritual. Essa, como a morte física, também é consequência do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17 nos diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus apresenta aqui uma sentença a Adão, que no dia em que ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreria. E fisicamente, ele não morreu no dia que ele comeu o fruto proibido, mas ele teve a chamada morte espiritual, que é o estado em que o homem se encontra separado de Deus. Se a morte física é a separação do corpo e do espírito, a morte espiritual é a separação do espírito do homem de Deus. O apóstolo Paulo também nos fala sobre essa morte. Aos Efésios, capítulo 2, no versículo 1, ele diz: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E por fim, a Bíblia também vai falar da chamada morte eterna, que também é apresentada em Apocalipse como segunda morte. E essa é a que nós mais devemos temer. Ela também significa a separação do homem e Deus, mas diferente da morte espiritual, a sua condição é irreversível. Será o sofrimento eterno no inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Também Apocalipse 20, versículo 14 e 15 nos diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas eu também quero encerrar esta reflexão com uma boa notícia. Jesus Cristo veio e pagou o preço da nossa justiça pela sua morte na cruz do Calvário. E como pela desobediência de um homem veio o pecado e a morte, por esse ato de justiça do Filho de Deus, ele nos dá o direito da vida eterna. Por isso,
receba a Jesus como Senhor e Salvador em sua vida e que o Senhor te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.